Bom dia, gente querida de paz e bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem, gente, paz e bem. E dentro dessa proposta, que a gente tem aqui aos domingos, vamos meditar mais uma vez em torno do Evangelho. Hoje, o Evangelho, existe um trecho do Evangelho mais longo, não é? que está presente no lecionário da Igreja Episcopal Anglicana, e um mais curto, não é? Está no lecionário da Igreja Católica Romana. Mas entre um e outro é a mesma mensagem. Aqui, Jesus vai de encontro aos doutores, né? Vai de encontro às lideranças políticas e religiosas do seu tempo. E vai mostrar quem é que verdadeiramente, com sinceridade, com honestidade, acolhe essa mensagem de um reino que não se encontra, né? Não encontra par aqui na Terra. E por isso, Mateus fala de reino dos céus. Porque é um reino que subverte a ordem ou a desordem dos reinos deste mundo. Antes da gente começar, os recadinhos de sempre, não é? Para a gente não perder o costume. Se você não é inscrito no canal Paz e Bem, inscreva-se. Venha fazer parte dessa comunidade plural de paz. Né? Aqui tem espaço para todo mundo, para toda a gente que é de paz e bem. Venha ficar juntinho da gente. Curta, compartilhe nas redes sociais. Com isso você divulga o canal e nos ajuda. Né? Mas se eu curtir, o que é que eu ajudo em quê? Curtindo. Se você curte, você como que diz para o YouTube que esse vídeo é legal. E aí ele apresenta a outras pessoas que não conhecem. E com isso você ajuda também na divulgação. Tá bom? E se você puder e quiser, faça sua assinatura solidária. Nos ajude também. Não é? Tem um link aí na descrição do vídeo de como você pode fazer essa assinatura. E quem já é assinante, nossa gratidão. Tá bom? Mas vamos lá. Para todo mundo agora. Para todo mundo. Hoje vamos meditar em torno do mais um trecho, do Evangelho de Mateus, porque é o Evangelho que a gente está meditando esse ano litúrgico, o ano A. Começou, como eu disse, em outros encontros nossos, lá no Advento, lá por volta de novembro, dezembro do ano passado. E iniciamos essa caminhada, que é os o Advento marcado pelo primeiro domingo do Advento, pelo quatro domingos antes do Natal. Se o Natal acontece no meio da semana, então a gente conta o domingo esse, 1, 4, terceiro, segundo, primeiro. Pronto, é o Advento. E assim a gente inicia mais um ano litúrgico. Sempre assim, tá? Então, desde o ano novo cristão, a gente está seguindo os passos de Mateus, caminhando com ele. É como que é o evangelho que a gente segue, os passos de Jesus. Tá bom? Nesse ano. Até quando 4 domingos antes do Natal desse ano, a gente começa um novo ano litúrgico. Comece aí o Evangelho de Marcos. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos começar a nossa conversa. Veja, em Mateus 21, dos versículos 23 ao 32. Esse é o texto que é lido
pelos episcopais anglicanos. Na Igreja Católica, a perícope, ou seja, esse trecho, ele é menor. Ele vai do 28 ao 32. Mas, dentro dessa perspectiva, o texto, né, que está entre Mateus 21, 28 a 32, tem a ver com a perícope, o trecho anterior. Então a gente vai como que colocar o contexto em que esse texto de Jesus, né, ele se insere. Jesus aqui está no templo. Templo é um lugar de poder religioso e também político. Né? É no templo de Jerusalém que convergem, né, os cultos, as práticas e também vamos dizer assim, o Supremo Tribunal, né, a parte, né, em que as pessoas, as lideranças políticas julgam os crimes contra a lei, não é? Então, a lei religiosa, a lei mosaica. Então, o templo é um lugar de poder. E aí Jesus estar no templo é como que afrontar, em certo sentido, é como que se posicionar em relação a esse grupo que está lá no templo, que é do templo. Né? Quem são eles? As autoridades. Né? As autoridades que são os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Então, esse pessoal, Jesus fala para a multidão e esse povo, né? Esses chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximam. Para quê? Para aprender a mensagem, para escutar Jesus falar da Boa Nova? Não. Para interrogá-lo, para inquirir, para que, quase que numa espécie de pegadinha, pegue Jesus no contrapé e diga, olha aí a contradição, não é? Você está indo contra a lei, você está cometendo um crime. Então é dentro dessa perspectiva que a gente deve entender aqui. É uma relação capciosa, tá? Eles querem inquirir Jesus, perguntar a Jesus, não é porque querem acolher a boa nova, entender a mensagem do reino dos céus. Não. Eles querem para que Jesus produza provas contra ele, contra Jesus. Então eles perguntam, né, sobre com que autoridade ele fazia essas coisas. Ele pregava, ele curava, ele estava ali falando, né, para o povo. Qual é a autoridade? O que é autoridade? E quando eles colocam autoridade, eles colocam a questão de que eles, sendo autoridades, as autoridades, eles não deram a autoridade para que Jesus fizesse esse tipo de coisa. Ou melhor, a lei mosaica não tinha dado a ele autoridade sobre isso. Não é? Então, colocava Jesus numa situação muito delicada. Mas aí, como é que Jesus responde a essa situação? Jesus disse, eu também vou lhes fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhe direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu, né? Do céu, do poder do Altíssimo ou dos homens? E aí o próprio texto do Evangelho revela. Eles discutiam entre si, buscando uma resposta. Por que eles discutiam entre si? Porque se eles respondessem que é do céu, então, por que vocês não acreditaram em João? Jesus perguntaria. Ah, é do céu. Certo, se é do céu, e por que vocês não aceitaram João? Pelo contrário, né? Combateram João. E se eles disseram que eram dos homens, eles tinham medo da multidão, porque tinham João como profeta. Então, aí Jesus inverte, né? Coloca eles numa saia justa, vamos dizer. Então eles responderam, não sabemos. E de aí diante desse dilema, Jesus diz,
nem eu digo com que autoridade faço essas coisas. Pronto. A saída de Jesus, a forma como ele coloca, é dizer o seguinte: olha, vem cá, vocês usam esse argumento da autoridade para me condenar, não é? Mas foi sobre esse discurso de autoridade que vocês, inclusive, não é? Mataram os profetas, eles não, mas as antigas autoridades ao longo da história, o povo de Deus, perseguiu profetas como João. E aí sempre tinham essa questão, não é? Se eles colocassem que era dos céus, e aí? Por que eles não acreditaram? E se eles disseram que era dos homens? Eles tinham medo, porque a população, aquela comunidade, aceitava João como profeta. Então, eles não responderam. E agora, como é que é essa situação? Agora a gente vai entrar no texto que é lido pelas duas tradições, né? Anglicanos e católicos. Aí Jesus começa uma parábola. Ele diz: o que acham disto? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Esse filho respondeu: não quero. Mas depois, pensando melhor, né, se arrependeu e acabou indo. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, esse segundo filho. E ele respondeu: eu irei, Senhor. E ele foi? Não. Ele não foi. Ele disse que ia, mas não foi. Qual dos dois, pergunta Jesus para essas autoridades, fez a vontade do Pai? Fez a vontade do Pai. Disse que não ia e foi? Ou aquele que disse que não ia e terminou indo? Porque se arrependeu, né? Eita, eu vou. É uma forma de ajudar meu pai, enfim, vou colaborar com ele. E eles disseram óbvio, o primeiro, ou seja, aquele que disse que não ia e foi. Jesus lhes disse, pois é, eu lhe garanto, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Porque João veio a vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Mas vocês, mesmo depois de ver isso, não se arrependeram para acreditar nele. Pois é. Os cobradores de impostos, a pior raça dentro daquele contexto, né? Sócio, político, cultural, os cobradores de impostos, aqueles que estavam a serviço do império. Cobravam imposto do povo, ficavam com a parte e remetiam para os donos do poder. Raça péssima. Reputação no lixo. E do outro lado, as prostitutas. Pois é, eles escutaram, eles acolheram. Quem fez a vontade do Pai? Os anciãos, os sumos sacerdotes do templo, que disseram, vamos fazer a vontade do Pai, de Deus, e não fizeram. Quem é que aqui vai entrar primeiro no reino? Vai nos anteceder aos sacerdotes? As prostitutas e os cobradores. E aqui, Jesus coloca uma radicalidade na sua mensagem. A sua mensagem não
sendo acolhida pelos donos porque é explosiva demais, porque, na verdade, subverte a ordem das coisas, é acolhida para aqueles que não têm vez nessa sociedade. Quem são hoje os cobradores de impostos? Quem são hoje as prostitutas? As pessoas de má reputação? Né? Para essa sociedade capitalista, para esse sistema de crenças das igrejas, né? Dessas religiões que, né, falam de Antigo Testamento, de lei, citam Levítico, né, para condenar, para enquadrar pessoas por conta da sua orientação sexual. Pois é. Ou as pessoas, todas as pessoas, pobres, excluídas, rejeitadas, negadas, invisibilizadas, né? São essas que acolhem a palavra. E são essas que, não é, vivem essa dimensão da Boa Nova. Se sentem partícipes desse mundo novo. De que esse mundo aqui, esses reinos daqui da Terra, não tem espaço. Não é um reino para eles. Pelo contrário, nega, exclui, mata. Então é dentro dessa perspectiva explosiva que Jesus diz que essas pessoas, né, esses, antecederão a gente no reino dos céus. E é dentro dessa perspectiva que a boa nova acontece. Cada dia entre nós. Quando aquelas pessoas que a gente exclui, essas pessoas reconhecem a mensagem de Jesus Cristo, o sentido mesmo da boa nova libertadora das suas vidas e dessas estruturas. E aí acontece o reino. Como antecipação, como primícias, como primeiros frutos. Não o definitivo, não o reino, mas o significado profundo, né? De que esse reino é possível sim, é possível de ser vivido. Um reino para todo mundo, para todo mundo. Para os excluídos, para os rejeitados, para os negados, para os abandonados. Esse reino em que as pessoas são incluídas, são aceitas, são acolhidas, são amadas, são respeitadas. As pessoas são pessoas. Bacana, né? Pois é. E é dentro dessa perspectiva que a gente viva esse domingo e essa semana, toda a vida. Vamos fazer o nosso momentinho, 5 respirações só, de meditação, tá bom? Respira ereta, quietando o coração. Paz e bem, gente querida. Paz e bem.
E dentro dessa perspectiva, deixo aqui todas as bênçãos de Deus na vida de vocês, de cada um. Amanhã, né, vou estar com o professor Pedro Lima Vasconcelos, né, substituindo não, né, porque não dá para substituir. Vou dar uma força ao nosso amigo Mauro Lopes, que ele está em viagem. Eu vou fazer os retalhos amanhã com o professor Pedro de Lima Vasconcelos. Também na sexta, a gente vai se encontrar. E aí eu vou trazer um tema bem interessante, que é explicar um pouco isso que a gente faz aqui, né? A questão da leitura do lecionário e falar um pouco sobre oração, lecionário e também sobre a identidade anglicana. Vamos falar um pouquinho sobre essas histórias todas, né? Algumas pessoas me perguntaram, mas que outras igrejas usam lecionário, né? Então a gente vai ver que é uma coisa bem bacana. E aí também é um espaço que não é nem só cristão, né? Há também, em outras tradições também, seleção, cada uma à sua maneira, de textos para a meditação, para a leitura diária, não é? Mas a gente vai conversar sobre isso na sexta-feira. Até lá, de segunda até domingo, de segunda a domingo, vamos ter agora oração, né, do final do dia, sempre às 21 horas. A gente fazia da segunda ao sábado. E no dia 4 de outubro, a gente vai também ter oração, né, o ofício do final do dia. Eu vou deixar lá no meio da semana, eu vou deixar um card lá, um aviso na aba comunidade sobre também esse ofício durante o domingo à noite, atendendo a pedidos das pessoas. Então, se você ainda não tem acompanhado os ofícios, a gente estreia sempre às 21 horas, de segunda a domingo, né? Aqui no canal Paz Bem. Todo mundo é bem-vindo, tá bom? E que a graça, que as bênçãos de Deus, que são gratuitas, são ofertas ao mundo, né? A todas as pessoas, né? Esteja sobre vocês. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo abençoe cada um e cada uma. Saúde, paz, tranquilidade, ânimo, força na caminhada, né? No reino, no compromisso com esse reino de justiça, paz e amor para todo mundo. Tchau, galerinha de Paz e Bem. Grande abraço para todo mundo de Paz e Bem.